Alô, salve a todos. Pois é, hoje eu quero trazer um tema que é extremamente interessante. É o que fala da relação de poderes, digamos assim, né? Do forte e do fraco até. Porque é normalmente quando um poderoso retira aí do pobre, né? Do cara que está numa situação um pouco infortunada e tal, ele é sempre tido como é sempre tido como uma ação, quer dizer, que não deve ser cometida, uma ação injusta, uma ação até de uma forma acelerada, digamos assim, né? Quando há aí uma forma de ver isso que se chama, digamos, em termos conceitual, de falsa representação, né? Ou seja, o cara que está no poder, o cara que é representante, digamos, da hegemonia, desculpa, da hegemonia dos poderes, ele precisa produzir essas ações, quer dizer, faz parte do seu convívio social, econômico, capital financeiro, enfim, faz parte dele tomar essas medidas, né? E essas medidas, elas são tomadas muito equanimemente, muito literalmente, quer dizer, muito de uma forma tranquila, porque a diferença que há, né, nessa produção de pensares hermeneuticamente conversando, o que acontece, né? Por exemplo, há uma diferenciação enorme exatamente entre o forte e entre o fraco. Porque o que é isso? É um distanciamento muito grande. Então, o forte, por sua vez, não consegue, quer dizer, ver na sua ação algo maléfico. O fraco, por sua vez, né, recebe aquilo como uma coisa extremamente infortunada para ele, né? Mas não, quer dizer, dado essa distância que existe entre ambos, quer dizer, fica evidente aí, nesse comportamento de ambos, que todos pensam diferente. Então, como é que eu posso, quer dizer, julgá-lo quando as diferenças são enormes, né? E quando o sentimento que ambos têm são diferentes, são diferenciados, são divergentes, né? Vamos mais fundo, né? Quer dizer, normalmente essa ação que dita maléfica, que foi composta pelo forte, pelo nobre, pelo poder hegemônico, digamos assim, ela é tida, né, como se vê, como uma coisa extremamente que não deveria ser feita, né, como algo que não poderia acontecer diante da sociedade, diante da realidade em que se encontram as pessoas. Mas aí é que está a falsa representação, porque eu, enquanto, né, muito distante de você, não consigo, quer dizer, ter o sentimento que você tem. O meu sentimento, a minha forma de pensar, ver e agir é outra, é o sentimento do forte, do nobre. Então, para mim, você está muito distante. Aí vamos dar um exemplo aqui, né? Pode ser até um exemplo bastante frio e tal, mas aqui estão trabalhando em tese, né? Quer dizer, que as pessoas não devem condicionar isso de forma pessoal ou de forma sentimental, que esse é o grande problema, né? Como pertencemos à moral dos fracos, né? Que é essa que predomina mundialmente em toda a humanidade. Quer dizer, a gente, né, não pode levar o conceito, né, da discussão em termos passionais, né, em termos aí de sentimentos. Então, por exemplo, né, o distanciamento é tanto, como eu disse, não podemos, né, aqui o canal prima, né, por uma coisa bastante real e tal, e precisamos, para isso o nome já o diz, né, que é o novo pensar, né, para destruir aquilo que temos como banal, correto? Então, veja bem, vamos dar um exemplo aqui, voltando ao exemplo.
é que pode ser até, né, um pouco pesado, né? Você não deve senti-lo dessa maneira, mas, por exemplo, o forte vai lá, faz a sua ação e tal, tido, né, naturalmente, não sabe se você existe ou se não existe. No entanto, você sente aquilo de uma maneira muito forte, muito capaz de abalar toda a sua vida, a sua família, enfim, né, a sua existência de um todo. E normalmente, realmente acontece isso, né? Mas você lá, enquanto pobre, enquanto cara que é, né, que somos aqui da moral dos fracos e tal, quer dizer, tem dias que a gente também comete aí nossas ações, né, contra alguma coisa, contra algo, enfim, que está um pouco distante também de nós, correto? E tão distante que, por exemplo, você também acaba não sentindo, né, o que você está fazendo. Por exemplo, você vai lá e, né, você no dia a dia, no trabalho, no estudo, né, na rua, aí passa lá né, você pá, pumba, pum, vai lá e, né, esmigalha a barata, né? Coitada da barata, né? E você produz aquela ação sem necessariamente ter nenhum sentimento de culpa, correto? Ou você tem algum sentimento? Não. Quer dizer, então, são coisas que a discussão caminha por aí, porque a questão da ciência, da tese, é exatamente essa. Nós não podemos levar pelo lado, né, do sentimental. Aqui é uma coisa, tem que ser muito racional nas questões para você poder avançar e até entender realmente a questão. Não? Então, né, como você vê, não é por aí. A questão nossa é que há um sentimentalismo muito forte. Há uma questão, né, a moral do fraco, infelizmente, ela viaja nesse campo, né, do sentimental, da maldade, da bondade, quando são coisas que não viajam juntos. Quer dizer, são representações que cada um tem um do outro, que elas não procedem. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. A questão da causa e efeito, né, que tanto se fala, né? Porque, né, a causa e efeito, você produz uma causa, tem logo um efeito. Não procede muito isso aí. Exatamente por esse fator, né, de cada um pensar de uma maneira, pensar e sentir de uma maneira. Então não tem como, quer dizer, a causa e efeito ela é extremamente, quer dizer, colocada, mal diluída, mal dissolvida em termos de discussão na sociedade, em todos os setores, por causa disso. Quer dizer, se leva em consideração, vamos dar mais um exemplo. Por exemplo, o cidadão sofre outra ação, né? Aí, quer dizer, entra em choque, entra em pânico, a sociedade no seu torpor, né? Quer dizer, começa a vibrar, começa a falar coisas, né, extremamente fora do comum, fora do âmbito, né, da discussão, inclusive, né? Como é que o cidadão é julgado? Normalmente você julga o cidadão que foi agredido, né, contra aquele que agrediu, baseado o quê? No sentimento. Não procede, não pode ser. Então, se a causa, né, e efeito ela é diferenciada. Quer dizer, aquele que produziu a causa pensa e sente de uma maneira. Aquele que recebeu, né, a ação proferida pelo forte, fraco, não sei o quê, pensa e sofre também de uma maneira diferente. Então, não provém a questão da causa e efeito. Ela é cheia de erros interpretativos devido a isso, porque ninguém pensa igual, né? Quer dizer, cada um procede e pensa e sente de uma maneira. Correto? Então, não é interessante isso? Quer dizer, então, essa falsa representação, ela se dá exatamente nisso, nessa questão do julgar as ações, quando, na verdade, elas procedem, né? Não que, por exemplo, o cidadão que produz uma ação até maléfica para o fraco não seja concebido, né, por uma ação, né, que possa, inclusive, colocá-lo numa situação, né, de réu, de contrário, de produtor de uma ação criminosa, maléfica, etc., acelerada de um modo geral, né? Mas ele deve ser julgado com as devidas restrições, não baseada no sofrimento do cara. Porque as ações normalmente elas são
conturbadas exatamente por isso, porque você pensa, o cidadão deve ser julgado de acordo com a maldade que ele produziu. Não, não pode, porque ambos pensam, volto a repetir, pensam e sentem diferentemente. Então não é possível isso, correto? Para você entender melhor essa questão eu até indico para você, olha só, lê aí o Friedrich Nietzsche, né, o Maquiavel, né, o Príncipe, você vai entender direitinho essas questões aí sobre, né, essa questão do pensar e do sentir. Tá ok? É isso aí, dá um like aí pra gente, comenta aí se você concorda ou não. Valeu, um abraço, até qualquer hora.